Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Matemática em 5 Minutos. Eu sou o professor Álvaro e vamos dar continuidade às nossas aulas, hoje com um assunto muito especial, os números decimais. Na realidade, é uma aula sobre o sistema decimal de modo geral. O nosso sistema numérico decimal é chamado sistema posicional decimal. O que é um sistema posicional? Para ilustrar o que é um sistema posicional como o nosso, eu achei interessante trazer um outro tipo de sistema, os numerais romanos. Os numerais romanos são um sistema considerado aditivo. Vamos ver se você se lembra ou se conhece. Os símbolos dos numerais romanos são esses que estão escritos aí em cima. Ó. Esse símbolo representa a quantidade 1, esse representa o 5, esse o 10, 50, 100, 500, 1000 e assim por diante. Eles não param aí. Tem muitos outros, você pode pesquisar. E vamos ver um exemplo aqui. Ó. Este número 1, 1, 1, 3 símbolos 1, nos numerais atuais, os nossos, os indo-arábicos, esse número representa o 3. Mas por que 3? Não tem um símbolo específico para o 3. Então eles somavam até chegar lá. Por exemplo, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Legal, né? Bom, veja esse outro caso aqui. Ó. Ah, eu sei, o C vale 100. O X vale 10. Então eu vou somar 1 a 1. 100 com 100 dá 200. 10 com 10 dá 20, 220 e 1, 221. Agora, os numerais romanos também se utilizavam da subtração. Por exemplo, olha aqui. E esse? O 1 e o 10. Ora, mas o 1 é menor que o 10, então como é que pode vir 1 antes do 10, né? É porque nesse caso, quando o número 1 ele vem antes do 10, por exemplo, ele faz o 9. Porque é tire 1 do 10. E aí faz o 9. Tá? Então esse sistema dos numerais romanos, que foi utilizado até muito tarde, 1100, 1200, no ano de 1202, se eu não me engano, é que o Leonardo de Pisa, conhecido como Leonardo Fibonacci, trouxe para a Itália o conhecimento que ele adquiriu na Arábia e na Índia, o conhecimento dos numerais, como a gente conhece hoje, desses algarismos aqui. E nesse livro ele contava como fazer operações básicas, além de alguns outros problemas com esses números. Ele ensinava a utilizar o sistema que a gente usa hoje. E vamos aqui então para os numerais indo-arábicos, ou o nosso sistema numérico decimal posicional, tá? Calma, a gente vai chegar nos números com vírgula, é para isso que estamos na aula de hoje. Mas primeiro, uma breve explicação sobre o sistema posicional. Tá. Então, olha, a gente só tem 10 símbolos. Veja só um exemplo aqui de número, ó. Veja, é a mesma coisa que eu fiz com os romanos aqui. 1, aqui também, 1. Porém, até mesmo uma criança de 7, 8 anos, muitas vezes, já sabe que isso daqui não é o número 3. Eu não vou fazer uma soma com esses 3 números aqui. Esse número é o 111. A adição que a gente faz, ela está internalizada para cada posição. Na verdade, é uma multiplicação por cada posição. Vamos ver, ó. 111, aqui eu tenho 1, certo? Esse aqui representa o 10, então eu tenho 10. E esse aqui é uma centena, então eu tenho 100. Portanto, eu tenho essa adição aqui, ó. 100 mais 10 mais 1, que dá 111, tá? Mas veja um outro caso aqui, 324. Ora, o 4 é um número maior do que o 2, se eu olhar aqui em cima. Porém, aqui eu sei que o 4 está valendo menos, porque ele vale 4 vezes a unidade 1. Portanto, 4. E esse aqui, 2 vezes a dezena 10. Portanto, ele é o 20. E este, 3 vezes a centena 100. Portanto, ele é o 300. E assim, se eu somar tudo, eu tenho 300 mais 200 mais 4, que é, 300 mais 20 mais 4, que é 324. Legal? Muito bem.
Então, o nosso sistema, cada posição você vai efetuar uma multiplicação. E por que é decimal? Porque tem 10 símbolos. E, portanto, você vai precisar criar uma nova casa decimal, a dezena no caso, quando você não puder mais escrever símbolos diferentes. Veja só o que eu quero dizer. No nosso sistema, você pode fazer a contagem usando 10 símbolos, contando com 0 também. Tá? Então, eu não preciso de uma nova casa decimal até o 9. Porém, depois que eu chegar no 9, quem é o próximo? É o 10, não é verdade? Mas como é que eu escrevo 10 em uma casinha só? Não consigo escrever o 10 em uma casa decimal. O 10 ocupa 2 casas. Por isso a gente abriu uma nova casa da dezena. O que aconteceu aqui com o 9? O 9 virou 0 e abriu uma casa. É isso que está acontecendo, tá? E assim a gente vai até o 19. O que vai acontecer depois? O 9 vira 0 e abre mais uma casa aqui, 20. Tá? Desculpa, não abriu uma casa, mas rodou a dezena. Até o 99, quando abre mais uma casa da centena, que vira 0 aqui e aqui abre mais uma casa. E assim por diante, a gente vai até milhar, dezena de milhar e indefinidamente, tá? Legal? Legal, professor, já entendi, mas e os números com vírgula? Para que servem? O que eles significam? Como é que eu uso eles? Como é que eu entendo eles? Tá, calma, muita calma. Vamos chegar lá. Vamos pensar numa analogia? Então, temos uma fábrica de tortas e a gente pode vender a torta de algumas maneiras. Muito bem, então em nossa fábrica de tortas, podemos vender a unidade da torta ou ainda vendemos em caixas de 10 tortas. E essas caixas de 10 tortas, por sua vez, podem ser entregues por um carrinho, a nossa picape, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caixas. Então, uma torta, uma caixa de 10 tortas e uma picape com 10 caixas. Combinado? Bom, olha só, pessoal. Acho que a analogia é bem clara, na verdade, né? A torta representa a nossa casa da unidade. Certo? Tem uma só. As caixas representam a casa das dezenas. 10 vezes mais é o que cabe aqui. Uma torta, 10 vezes mais. E o nosso carrinho são 10 vezes as caixas, são a casa das centenas. Vamos colocar dezenas, unidade, certo? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho a casa das unidades, aqui das dezenas, aqui das centenas, porque eu tenho 10 vezes mais quantidade de tortas aqui na caixa do que a unidade, eu tenho 10 vezes mais. E no carrinho eu tenho 10 vezes mais do que as caixas, que na verdade são 100 tortas, não é verdade? Tá, mas agora me veio uma pergunta. Me veio uma ideia. Por sua vez, as tortas são divididas em 10 pedaços. Esse pedacinho desse tamanho aqui, tá? É um pedaço da divisão por 10. E como é que eu represento esse número? Bom, vamos ver aqui, ó. Como é que a unidade de uma torta só, eu escrevo 1, certo? E a dezena? Como é que eu escrevo? 10. Escrever mais para baixo. Certo? Eu não coloco 1 aqui na casa da dezena, eu escrevo 10. O que quer dizer isso? 1 na dezena e 0 na unidade. E como é que eu represento 100? 100. 1 na dezena, 0. Desculpa, 1 na centena, 0 na dezena, 0 nas unidades. Então olha só o que está acontecendo. A partir da unidade, conforme eu for mudando a casa decimal, eu tenho que explicar que eu não pus nada na casa das unidades, para escrever o 10, eu quero dizer. E para escrever o 100, eu não pus nada nas unidades e nem nas dezenas. Então 0, 0, olha o que está acontecendo. Para fazer o 1000, vai ser 3 zeros, sempre à direita no número 1, né? 3 zeros, 2 zeros, 1 zero, nenhum zero. E agora, como é que eu faço para representar esse? Olha que genial. Em vez de colocar zeros
à direita do número, eu vou colocar zeros à esquerda. É assim que eu represento o número. Olha só, é o contrário do 10, né? O inverso, sei lá, como é que eu diria? O inverso do 10. O 10 é 1, 0, esse aqui é 0, 1. Só tem um problema, o 0, 1 é meio estranho e isso fica parecendo que é uma unidade, né? 0, 1. Então, para a gente separar essas casas decimais, a gente colocou a vírgula aqui, ó. Pronto. Tá aí a vírgula. Finalmente! Então, esse é o número decimal. Tá aí. Olha só, então. 100, 2 zeros. 10, 1 zero. 1, não tem? E a partir daqui, eu vou colocando zero para trás. Tá. Pensa que eu peguei agora a torta, o pedaço da torta, e dividi em 10 partes agora. Ficou um pedacinho bem fininho. Só um quartinho da torta, assim, ó. Tá? Bem fininho. Dividi em 10 partes iguais. E agora? 2 zeros, ó. 1. E a vírgula? Tá aqui, ó. 0,01. Olha que legal. Ele é, vamos dizer assim, o inverso do 100, né? 100 tem 2 zeros para cá. 0,01. Tá aqui. O que é isso? É 100 vezes menor do que a unidade. Então, olha só como é que funciona. Aqui eu tenho uma centena de tortas, não é? Agora eu vou dividir por 10. Tenho só uma dezena de tortas. Vou dividir por 10. Tenho uma torta. Vou dividir por 10 de novo. Tenho 0,1 tortas. Vou dividir por 10 de novo. 0,01 pedaço de tortas aí, né? Bom, tudo bem, professor. Entendi mais ou menos isso aí. Mas qual que é o nome das casas decimais? Dessa daqui? Décimo. Décimo. Escrevi até em letra minúscula aí, vamos dizer, tá? Décimo. E essa daqui? É o centésimo. Centésimo. Tá aí. Ufa, beleza. Então, essa analogia, essa explicação é para você entender que está acontecendo sempre de 10 em 10, vamos dizer assim. A hora que eu faço 10 grupinhos da unidade, vira uma dezena, não é? Mesma coisa aqui. A hora que eu faço 10 grupinhos do décimo, se eu juntar 10 pedaços de torta, aí vira uma torta inteira. Se eu juntar 10 pedacinhos dessa fatia tão fina, eu vou fazer um pedaço de torta. Se eu juntar 100 pedacinhos dessa fatia fina, eu faço a torta inteira. Dá para entender mais ou menos? A mobilidade aí das casas decimais é sempre tem uma relação com o 10. Não é à toa que são decimais, né? Números decimais. Legal, mas como é que eu escrevo direito essas casas decimais? Como é que eu utilizo? Eu não entendi muito bem. Bom, então esse daqui é a simplificação aí do nosso sistema numérico, né? C de centenas, dezenas, unidades, aí aqui de décimo, centésimo e milésimo. A vírgula é o separador das casas inteiras, unidade, dezena, centena, para as casas decimais, aquelas que são frações, que são partes, pedaços do inteiro, do todo. O 1 é o todo, certo? O 1 é o inteiro. Por quê? Desse todo eu posso fazer 10 vezes, 100 vezes. E desse todo eu também posso dividir em mais partes, tá? É assim que a gente está pensando. Por isso que a unidade é o todo. E aqui, décimo, centésimo e milésimo. Tá. Como é que a gente escreve um centésimo, por exemplo? Um centésimo é assim, ó. Um centésimo, ou 0,01. Eu preciso referenciar sempre a casa das unidades. Nossa, professor, mas isso é muito estranho. E para escrever 5 milésimos? Assim, ó. 5 milésimos. 0,005. Nossa, não entendi nada. Muito esquisito. Calma um pouco, dá uma olhada. Como é que você escreve uma centena? Não é assim? Olha lá, uma centena. Tá aqui. Você coloca o 1 lá na casa da centena e povoa de zeros até chegar na unidade. Basicamente, eu sempre tenho que chegar nesse ponto. E o que diferencia o decimal do inteiro é a vírgula. Que exagerada essa vírgula ficou, né? É a vírgula. Tá aí. Professor, mas posso escrever assim se eu quiser? Pode.
Pode escrever assim, tá? Isso daqui é 100 também, do mesmo jeito. Não tem nem como ler isso. 100, 100,00, não faz sentido. É 100, tá? Aí para escrever o 30,45. Tá aí, né? Não tem nem o que falar. 30,45. Então isso daqui é 30 inteiros e 45 centésimos, tá? Bom, basicamente isso são os números decimais. Agora eu tenho só um desafio para vocês, que é o seguinte. E se eu quiser representar, lembra da minha torta? Tá, a gente já entendeu como representa uma torta inteira, como representa um décimo da torta, que é a divisão dela por 10. Mas e para representar metade da torta? Como é que eu faço para representar metade? Bom, imagine que essa é a minha torta vista de cima. Imagine também que esta é a minha torta agora já efetuada a divisão por 10. Suponha que eu consegui dividir por 10 certinho, tá? Não é tarefa muito fácil, divisão por 10. Bom, então essa é a minha torta dividida por 10. Não é verdade? Então, cada uma dessas fatias é 1/10 da minha torta. Ou, em outras palavras, cada uma dessas fatias representa 0,1 da minha torta. Então, se eu pegar um pedaço de torta, eu estarei pegando 0,1 da minha torta. Nossa, que estranho, 0,1, né? É questão de costume, não é fácil, tá bom? É questão realmente de se acostumar, entender, trabalhar, estudar e crescer dentro de você, essa ideia dos números decimais, tá? Mais devagar, você vai adquirindo confiança, entendendo qual que é a ideia, tá? E para fazer a metade da torta? Ora, olha que simples. Pegar só metade, tá? Tá aí. Metade. Quantos pedaços são? 0,1 mais 0,1, ou seja, 2 vezes o décimo. 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 décimos. Então eu tenho 0,5. Isso aqui é metade da minha torta. 0,5. E aí, gostaram? Muito obrigado pela companhia. Por hoje é só. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.